Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais uma aula aqui, com muito carinho. É muito importante sempre estudar, se atualizar. Isso é necessário para que possamos atender bem os nossos clientes, tá bom? Vamos juntos? Vamos navegar, então, por esse mundo maravilhoso, esse conhecimento que é tão importante, né, gente? A gente estudar, se aplicar, faz toda a diferença. De fato, a melhor coisa que tem é você poder deitar à noite, né, de dia, com a consciência tranquila e falar, eu fiz o melhor por aquele cliente. Sabemos que não existe causa-ganho, não existe contratinho, não existe casinho, não existe. O judiciário, cada um tem uma cabeça, existe corrupção, existe muita coisa errada, mas quando você sabe que fez o melhor por quem lhe procurou, isso não tem preço. Não tem preço, é uma realidade. Vamos iniciar então. Pronto, agora sim, iniciando então. Vamos lá, vamos iniciar então, liberado. Deixa eu só acertar aqui, legal. Valendo, né? Valendo. Então vamos falar nesse momento sobre a nota devolutiva do uso capião. Professor Júlio, nota devolutiva de uso capião? É verdade. No uso capião extrajudicial, se o cartório não concorda, se o cartório de fato entende que realmente não é caso para o registro da escritura pública, nós temos a alternativa, e essa alternativa, de fato, a nota devolutiva, e vamos tentar cumprir essa nota devolutiva para conseguir, tentar conseguir, sim, o registro dos capiões extrajudicial. E é muito comum. Eu quero lembrar a você que existe a nota devolutiva, que é o não do cartório. Quando o cartório nos fala não, é nota devolutiva, né? O cartório vai expedir uma nota devolutiva porque ele é obrigado, pelo princípio da fundamentação, fundamentar suas decisões, mesmo um indeferimento do pedido de registro de uso capião extrajudicial, indicação compulsória, inventário, divórcio extrajudicial, tudo que é extrajudicial, se o cartório nega o registro, ele tem que fundamentar o porquê negou. O nome disso é nota devolutiva. É muito comum, hein? Agora, se o registro é feito e existe algum vício, a saída aí é a ação de nulidade, né? Ação declaratória de nulidade. Então, nós temos esse instrumento para usufruir de um registro que tem algum vício. Vamos dizer que o cartório de imóveis fez o registro de um uso capião extrajudicial, então eu descobri, existem vícios nos procedimentos, existem vícios talvez nos pressupostos, requisitos, eu trabalho com uma ação declaratória de nulidade provando a simulação ou uma anulatória. Então, em regra é isso. Nota devolutiva de cartório é muito comum em diversas situações. A nota devolutiva, também chamada, gente, de nota de exigência. Nota devolutiva ou nota de exigência. É o documento escrito através do qual o oficial do cartório de imóveis expõe todos os motivos pelo qual não pode ser registrado averbado, né? Então, a nota devolutiva ou a nota de exigência é isso. Quando eu falo de nota devolutiva, a nota devolutiva acontece quando há uma pendência ou várias pendências de documentos, requisitos. Então, o cartório entrega essa negativa fundamentada. Então, é fundamentada na documentação analisada e também nessa nota devolutiva tem as informações do que precisa ser entregue para preencher esses requisitos, para fazer essas correções, né, pagamentos complementares, tudo isso. Como fazer nota devolutiva? O professor advoga aqui no escritório, nós batemos 21 cartórios, atualizando 21 cartórios. O professor é advogado em 21 cartórios no Brasil, de imóveis, muitos de imóveis e tabeliões. Então, eu sou um jurídico terceirizado do cartório, né? A nota devolutiva, eu ensino nos cursos que eu dou para os cartórios, o texto tem que ser simples, o mais claro possível, bem esclarecedor, acompanhado de boa fundamentação legal e normativa, e tudo deve ser bem explicado. É importante valorizar o texto
inteligível, né, objetivo e preciso, sem exageros. É assim que tem que ser feita uma nota devolutiva. Sabe aquele despacho confuso do juiz? É o que não pode ser feito numa nota devolutiva. Aquele despacho confuso que ninguém entende nada, né? Então, a nota devolutiva tem que olhar aquilo e falar, opa, isso eu não faço. Qual que é o prazo da nota devolutiva? Isso é importante. Então, eu fiz um requerimento de uso capião extrajudicial e vamos dizer que o cartório analisou e não vai registrar. Não vai registrar em virtude de uma situação onde exista documentos suplementares, complementares, vícios registrais. Então, o cartório, em regra, quando se dá entrada em um documento, o cartório tem um prazo legal para proceder ao exame e ao registro, e para devolver esse título, a prenotação, o título, é chamado de título, né? A linguagem mais usada no cartório. Então, o cartório tem um prazo para devolver esse título, com nota devolutiva, nota de exigência, ou exigências, como é chamada, a AND, e o prazo limite é de 30 dias, tá? Dentro desse prazo, com a AND, notas de exigências, em mãos, o interessado pode requerer a suscitação de dúvida inversa, seria o recurso dessa nota devolutiva, ou seja, eu não concordo, então vou buscar instâncias superiores, né? Em regra, recurso da nota devolutiva. Outra pergunta que é comum, professor Júlio, em relação ao uso capião, o que fazer quando o cartório se recusa a registrar o uso capião extrajudicial? Quando o cartório se recusa a registrar, eu tenho duas opções. A primeira é tentar conseguir aquela documentação solicitada, cumprir aquele requisito, pressuposto, pagamento de alguma taxa suplementar, alguma coisa que o cartório está pedindo, uma ou várias, né? E a outra é fazer a suscitação de dúvida inversa. Em paralelo a isso, uma estratégia interessante é você deixar abrir mão do uso capião extrajudicial e partir para o uso capião judicial, uma vez que muitas vezes não deu certo. Lembrando que não é pré-requisito tentar fazer uso capião no cartório para depois fazer o judicial, não é pré-requisito. Então, em regra, quando o cartório se recusa a registrar, quando houver correções a serem feitas, se a atividade registral estiver em desacordo com a lei de registros públicos, caso isso ocorra de fato, o título será devolvido com a nota devolutiva, contendo todas as exigências do oficial do cartório para finalizar o registro. Tem que tentar compor, tem que tentar resolver essas solicitações. Se não conseguir, tem suscitação de dúvida e dúvida inversa para isso, quando eu não concordo, como se fosse um recurso. E a opção, muitas vezes mais adequada diante da informação da nota devolutiva, é também fazer o uso capião judicial, né? Eu abro mão do extrajudicial e acabo fazendo o judicial, tá? Quais são as exigências do cartório? A exigência pode ser a necessidade de retificar ou ajustar uma escritura, às vezes a escritura pública de uso capião foi mal feita, quando foi lavrada de forma errada. Um documento também faltante, né? Então, certidão exterior civil, alguma notificação, é muito comum a devolução. E quando se protocola uma escritura para o registro, é o ato de prenotação, né? Também é importante lembrar. Uma pergunta foi feita por um aluno da pós, professor Júlio, o que é o título devolvido? O título devolvido é a nota devolutiva, é o indeferimento do uso capião, o título é devolvido, assim como acontece no registro de compra e venda, né? Existe um procedimento administrativo que o juiz competente exclui as controvérsias existentes entre o oficial e a parte, e a apresentação do título se torna sem efeito, e com isso o título será devolvido ao apresentante. Então, existe esse procedimento. Eu posso, no cartório, em relação ao uso capião extrajudicial, eu posso fazer um pedido de reconsideração, esclarecimento, eu posso, hein? Sou advogado, estou fazendo uso capião extrajudicial, veio uma nota devolutiva. Eu posso, além da nota devolutiva, eu posso fazer um pedido de consideração, sempre esperto com o prazo, né? E é possível, nós já falamos sobre isso, é possível alguém que não queira que alguém faça uso capião extrajudicial fazer uma petição de impedimento. Para o cartório vai falar, isso não vale nada, isso não existe. Existe sim, porque esse protocolo você guarda e talvez seja aí um documento essencial para uma ação anulatória ou de nulidade do registro da escritura pública. O senhor fala, a visão fora do cartório é outra que nós temos, né? O que pode dar de errado na fase de registro de imóveis? Alguns dos principais impedimentos para o registro de imóveis incluem a documentação irregular, no uso capião extrajudicial também. Dúvidas ou ônus pendentes sobre a casa ou apartamento, problemas de titularidade, falhas nas certidões, inconsistências nas informações cadastrais e até mesmo nas questões judiciais em andamento relacionadas à propriedade, por exemplo. Então, é o que muitas vezes faz o título ser devolvido, né? Então, dentro dos principais motivos da nota devolutiva de uso capião extrajudicial, nós temos essas questões documentais. A nota devolutiva, então,
é um documento fundamentado, a negativa do registro ou averbação é também o documento o qual o oficial do cartório pede eventuais documentos para que se consiga o deferimento do registro. Então, essa é a ideia. Por isso, nós temos que conhecer, né, de fato, esse assunto. Nós temos, então, a suscitação de dúvida, que é a dúvida suscitada, que trata-se, né, de um recurso feito para que aquele sujeito possa, de fato, fazer, né, questionamento em grau superior, né, uma instância superior. Então, isso é uma realidade. Nós temos dentro dessa estrutura, o que eu trago para você? É importante, sim, saber que a suscitação de dúvida inversa são ferramentas importantes que nós podemos usar. A suscitação, né, de dúvida e dúvida inversa são temas importantes, muitas vezes mal estudados, mas são temas necessários. A suscitação de dúvida nada mais é um recurso que interrompe o prazo de vigência da prenotação, sim. Isso aparece no artigo 198 da Lei de Registros Públicos, e esse procedimento garante os direitos de propriedade e também de preferência do interessado, blindando contra qualquer outros terceiros, e o prazo para a suscitação de dúvida deverá ser razoável, né? De fato, a suscitação de dúvida é um tema que merece atenção. Temos a suscitação de dúvida e dúvida inversa, né? Então, ambas, a suscitação de dúvida e a dúvida inversa, ambas têm o mesmo objetivo, é que uma passa pelo cartório e a outra não. Quando eu falo de dúvida inversa, a dúvida é direta ao cartório, ela tem previsão legal, dúvida inversa, dúvida direta, especificamente no artigo 198, 204, 206, 296 da Lei 6.015 de 73, vou repetir, 196, 204, 207 e 296. Inicia-se, de fato, com a atuação do registrador em atendimento à rogação do interessado, quando este não se conforma com a qualificação negativa do título. Então, esse é o objetivo. A peça pode cumprir requisitos da petição inicial, para ficar clara, objetiva. Quando eu falo de situação de dúvida e dúvida inversa, são os instrumentos que nós vamos usar, né, diante de uma negativa, quando você acha que vale a pena fazer esse tipo de recurso. A situação de dúvida ou dúvida inversa deve ser utilizada toda vez que realmente você entenda que ocorreu um erro por parte do cartório. A partir do momento que você sabe que o cartório está certo, não adianta fazer. O ideal é procurar uma outra alternativa, um outro meio, né? E aí, dentro desse meio, talvez fazer o escapeio judicial. Quem pode suscitar a dúvida? A lei faculta a qualquer pessoa que provocar o registro ou a averbação. O artigo 217 esclarece muito bem isso, uma vez apresentado o título, ingressando regularmente em cartório, qualquer pessoa, a pessoa que deposita, né, será identificada e daí ela tem o direito de recorrer dessa decisão. É uma realidade, tá? Então, legal, tema importante, tema que merece atenção especial. Conto com você, continue assistindo nossas aulas e vamos juntos estudar. Estuda que a vida muda e podemos atender melhor nossos clientes errando menos, tá? Um abraço e até a próxima.